agora, bom dia. Gayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Bom dia, isso com o Rio de Janeiro conectando. Sexta-feira, 21 de novembro de 2025, lá se foi o ano praticamente, e a gente está aí todo dia nessa jornada de estudos do Srimad Bhagavatam. Hoje estarei lendo ainda no terceiro canto, naturalmente, capítulo 27, capítulo esse intitulado Compreendendo a Natureza Material. Eu vou ler o verso número 8. Esse verso é um verso que tem um significado, né? O comentário de Bhaktivedanta Swami Prabhupada é relativamente extenso. Então, por isso eu vou oferecer meus respeitos, pedir as bênçãos do Bhagavatam, dos Bhagavatas, dos gurus, dos mestres espirituais, de todo mundo, para poder já ir comentando parágrafo por parágrafo ao longo da leitura do significado, que aí fica um pouco mais elucidativo, né, do que ler um significado muito grande depois ir comentando. Enfim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, a Srila Prabhupada, o propagador. Jai, Srila Prabhupada. Vamos lá para o verso então. Yadrichayopaladena Santushtomitabam Munihi Vivikta Sharana Shanto Maitra Karuna Atmavam. Yadrichaya, sem dificuldade, Upaladena, com aquilo que é obtido, Santushtaha, satisfeito, Mita, pouco, Bhuk, comendo, Munihi, meditativo, Vivikta Sharanaha, viver no lugar retirado, Shantaha, pacífico, Maitraha, amistoso, Karunaha, compassivo, Atmavan, sereno, autorrealizado. Vamos lá para a tradução, depois então o significado de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Como sua renda, não deve ser com sua renda, o devoto deve contentar-se com aquilo que ganha sem muita dificuldade.
como sua renda, tá certo, eu como sua renda, o devoto deve contentar-se com aquilo que ganha sem muita dificuldade. Ele não deve comer mais que o necessário. Isso aí foi muito abordado ontem por Haridashana Prabhu. Ontem, né, falando sobre essas orientações chástricas do Padeshamrita, que fala sobre isso, né? Eu vou até me ater também um pouquinho a isso depois. Vê se está em cima da mesa. Ah, não, tá dentro da... Oi, bom dia. Tá dentro da minha pasta, Manuela. Abre a parte interna. Aí, a mãozinha na primeira frente aqui. Aí tem um cartãozinho. Isso. Obrigada. Vamos lá. Então, o Padeshamrita trata desse tópico, né? Do equilíbrio, né, na vida devocional. Deve viver num lugar retirado e sempre ser meditativo, pacífico, amistoso, compassivo e auto-realizado. Não é fácil não, né? É isso aí. Significado por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Eu vou já então aqui oferecer meus respeitos ao Srimad Bhagavatam, aos Bhagavatas. O Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância. Mas o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a chocha do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhattadasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Manchakal Patarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos lá. Significado. Todos que aceitaram o corpo material precisam suprir as necessidades do corpo, agindo ou ganhando alguma subsistência. O devoto só deve trabalhar pela renda que for absolutamente necessária. Ele deve sempre contentar-se com tal renda e não se esforçar por ganhar cada vez mais, simplesmente para acumular coisas desnecessárias. Vemos pessoas no estado condicionado que não têm dinheiro, mas vivem trabalhando arduamente para ganhar algum dinheiro com o objetivo de assenhorear-se da natureza material. Kapila Deva ensina que não devemos nos esforçar arduamente por coisas que podem vir automaticamente, sem esforço extrínseco. A palavra exata usada a este respeito, Yadrichaya, significa que toda entidade viva tem felicidade e tristeza pré-determinadas em seu corpo atual. Esta é a chamada lei do karma. Parece redundante, repetitivo. Aliás, isso foi uma coisa que logo no meu primeiro contato com Bhagavad Gita, algumas repetições nos significados de Prabhupada. Você não é esse corpo, você é uma alma espiritual. Você tem que cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu li aquilo assim, seguidamente, falava, poxa, por que repete tanto isso? Olha que tolo. Porque a gente escuta, mas não realiza. A gente ouve, então Prabhupada, ele
ele segue aquele princípio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E saindo dos lábios de lótus dele, né? Nigama kalpa taror galitam falam, Shuka muka amrita drava sabiutam. Shuka muka, Prabhupada ali, assim como Shukadeva Goswami, né? Esse verso é do Bhagavatam, se refere a esse conhecimento, que é o fruto maduro da árvore dos desejos, de todo o conhecimento védico, né? O conhecimento, e que emanou da boca de lótus de Shukadeva Goswami, e por isso se tornou mais nectário. Então esse conhecimento que a gente recebe saindo da boca de Srila Prabhupada, na forma dos seus significados Bhaktivedanta, é muito poderoso. Mas como a gente é muito contaminado, então ele repete ali, né? Então a gente lê escrituras como o Bhagavad Gita, sobretudo, em que ele pontua esses aspectos assim bem elementares de compreensão espiritual. Você não é esse corpo, então ele repete. Mas ainda assim a gente não realiza essa condição nossa de alma espiritual. Realmente atingir uma plataforma de Brahma Bhuta, né? Brahma Bhuta Prasanatma Nasho Chatina Kankshati Samasaveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. Para se alcançar o estágio, como Krishna fala, Mad Bhaktin Labate Param, a minha Bhakti, para alcançar a minha Bhakti. Como é que se alcança a Bhakti de Krishna mesmo? O serviço devocional puro, entendeu? Elevado. É Brahma Bhuta Prasanatma, atingindo essa plataforma de realização de que nós somos não Diva Bhutas, mas Brahma Bhutas, almas espirituais. Entendeu? E que aí, consequentemente, na Shochati, na Kankshati, a gente fica numa plataforma em que a gente não, na Shochati, a gente não reclama mais de nada, sai da plataforma de lamentação. Ah, o tempo tá ruim, tá chovendo, ah, meu corpo tá doendo, ah, isso, entendeu? Ah, eu não ganhei na loteria, ah, meu trabalho não é bom, ah, não, a gente tá, como o verso aqui fala, a pessoa se faz as pazes com o seu karma, entende o objetivo da vida e age dentro de uma plataforma de Brahma Bhuta, alma espiritual, tudo é bênção, entendeu? Então, na Shochati, não se lamenta por nada, na Kankshati, e nem fica correndo atrás de benesses materiais. Samasaveshu Bhuteshu. E essa pessoa, ela se torna um bem-querente de todas as entidades vivas. Muito bem. Imagine, né? Eu li só estou me referindo só até a todos que aceitaram o corpo material. Aí a gente pode falar aqui dias, entendeu? Pode falar dias sobre o assunto. Então, qual é o ponto? Entender definitivamente, realizar que a nossa condição é uma condição transitória e temporária, que não somos esse corpo material, mais do que isso. Não somos esse personagem moldado por uma mentezinha, maquiavélica até, materialmente condicionada, que está sempre direcionada para o cultivo dos prazeres sensoriais, de fazer com que os sentidos entrem em fricção com os objetos dos sentidos para ir, eu sou feliz porque eu desfruto muito da vida. A vida é desfrutar. Não, esse não é o objetivo da vida. A vida, sobretudo vida humana, os Vedas falam sobre isso de maneira bastante clara. Vida humana exige responsabilidade, tem que saber usar o bom karma de se estar numa forma humana, né? Ter aceitado um corpo material, mas fazer bom uso desse corpo, um bom uso do nosso relativo livre-arbítrio, direcionar nossa vida para a realidade, entender, compreender a nossa posição de almas espirituais eternas, partes integrantes de Krishna. Esse ponto também foi bastante elucidado ontem por Haridarshana, né? Não somos o corpo, não somos a mentezinha, não somos o personagem, somos almas. Olha que coisa linda.
partes integrantes de Deus, fazemos parte de um plano de Deus, do plano do absoluto. Só que a gente tem que descortinar isso, remover o véu de Maia, entender e realizar nossa condição de almas, agir como almas. Ah, mas e a alma, o que a alma faz? A alma serve Deus amorosamente. O objetivo é isso. E aí esse shloka aqui, que a gente está lendo, o 8 do terceiro canto, capítulo 27, está dando assim o norte, né, de qual é o estado de consciência que se deve estabelecer para se atingir o objetivo da vida, o verdadeiro objetivo da vida, né? Contentar-se com aquilo que ganha sem dificuldade. Entendeu? É isso, primeira coisa. Aceitar o karma, fazer as pazes com o karma. Isso não significa, naturalmente, estagnação, entendeu? Por exemplo, então não preciso nem trabalhar porque tudo que é para mim já virá pela vontade de Deus. Não, não é isso. Não é isso, porque nós temos a questão dármica a ser cumprida. Nós temos que manter o nosso corpo de maneira satisfatória, com dignidade. Né? Isso já é um ponto fundamental. O trabalho é fundamental. Inclusive, eu tive numa missa, né, no sábado passado, que foi com intenção ao meu cunhado, que partiu há 6 meses atrás. E aí o padre fez uma homilia, como se chama, uma missa muito, muito legal. Uma pregação muito alinhada com as referências védicas, tá? Em vários aspectos. Eu estava vendo ali o Bhagavatam o tempo todo, através do padre falando. E ele citou ele fez uma referência, eu até separei aqui, de um trecho bíblico, que é esse trecho aqui, ó, os versículos, é do Tessalonicenses, 3, 8, 9, 10, que fala assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Naturalmente, esse trabalhando noite e dia não é trabalho remunerado, não é o trabalho para se manter, né, fazer uma renda e poder manter sua vida dignamente. É trabalho no sentido de estar em serviço devocional, mas é uma coisa que tem duplo sentido, também no sentido de para você obter as coisas, você tem que obtê-las através do seu empreendimento. Não pode ser ficar na aba dos outros. Entendeu? Interessante que a Bíblia fala sobre isso. É o princípio do Dharma. Né? E aí depois no 10 fala: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha só que interessante. Se a pessoa não trabalha, ou seja, se ela não empreende, ela não tem direito nem a comer. Obter os frutos, né? Os seus frutos, e ficar comendo os frutos dos outros. Né? Bem interessante isso, né? Então, isso remete a essa compreensão, né, da questão do Dharma, né? E da importância de que cada ser ele empreenda para a sua própria manutenção, e claro, na medida em que ele se estabelece como um chefe de família, ele vai ter que, num primeiro momento, suprir as demandas da família. Então, mas aí que está o ponto que o Bhagavatam aqui está falando. Isso tem que ser feito com lucidez, sobriedade. Não é ficar que nem louco, trabalhando para poder obter, né? Como o Prabhupada falou, para querer se assenhorear da natureza material. Não, o objetivo do trabalho não é esse. O objetivo do trabalho, isso dentro de uma compreensão, né, da conduta de um Muni,
de uma alma que está numa plataforma meditativa e enxergando a vida dentro de uma perspectiva meditativa e não dentro da trincheira do mundo material e movido pelos estímulos que o sistema nos oferece, né? Assim, de maneira avassaladora. Não, você tem que, para ser feliz, ganhar muito dinheiro. Aí te impulsiona a prática de jogos de azar, inclusive. Olha só, renunciando à atividade de trabalho e achando que você vai obter recursos financeiros na jogatina. Tudo errado, né? Tudo contrário ao Dharma. Imagine, né? Dinheiro que não é um dinheiro ganho através do seu empreendimento, mas sim através de uma artimanha, um jogo em que de repente alguém ganhou, mas muitos perderam. Aonde esse dinheiro tem bênção, gente? Tem bênção nenhuma, dinheiro maldito. Mas aí, movido pelo egoísmo, pelos estímulos do sistema, mas é porque eu tenho que ser feliz. E aí a pessoa vai lá e vai fazer sua fezinha em jogatina. Tudo errado, gente. Tudo errado. Né? Então, o Daniel aqui perguntando como que eu encontrei a consciência de Cristo, como eu me tornei devoto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Deixa eu só discorrer aqui, Daniel. Primeiramente a respeito do verso, e aí depois eu faço um breve comentário a respeito dessa sua indagação, tá bom? Então esse é a primeira coisa, né? Fazer as pazes com o karma, entender que somos almas espirituais, entender qual é o objetivo da vida, que é o serviço devocional amoroso a Deus, nos posicionar na nossa condição de Brahma Bhuta, almas espirituais eternas, partes integrantes de Deus, e gerar o recurso necessário para a manutenção do corpo, para ter um abrigo satisfatório, digno para se viver, né? A sua casa, o seu lar. E pronto, gente. E fazer os sacrifícios. Sacro ofícios, né? Os deveres sagrados. Em favor a Deus. A prática meditativa. Qual é o dever sagrado primordial dessa era de Kali Yuga? O cantar regular do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente tem que fazer um voto da prática meditativa do Mahamantra Hare Krishna. Esse é o Yuga Dharma da era de Kali Yuga. Essa era que a gente está vivendo. Yuga Dharma. Yuga era, Dharma, dever da era. O dever espiritual da era de Kali qual é? Glorificar os nomes de Deus, Mahamantra Hare Krishna, que está potencializado, como é explicado no Sri Shikshastakam. Lá o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele explica que ele dotou o Mahamantra com a potência inconcebível, ilimitada de todos os santos nomes de Deus. Tá? E ele dotou o Mahamantra, o advento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele vem exatamente, né, para inaugurar a era dourada dentro de Kali Yuga, dessa era desafortunada de Kali Yuga, mas estabeleceu uma era dourada, também conhecida como era de Aquários, e dessa forma ofereceu uma boia de salvação. Estabeleceu o Yuga Dharma, que é a glorificação dos nomes de Deus. E o Mahamantra, ele contém ali a potência inconcebível de todos os santos nomes de Deus. Deus tem ilimitados nomes, como a gente sabe, né? Que adjetivam suas ilimitadas e inconcebíveis qualidades. Esses nomes têm poder, né? Esse nome tem poder, falam os crentes. Glorificado seja o vosso nome, falam os cristãos. Né? Então é isso. E assim, a alma age assim. Quais são os sacrifícios
glorificar os nomes de Deus, todo dia, prática regular. Abhyasa Vairagya, prática regular e desapego do que é material, desapego desse viés de busca pelo prazer sensorial. E vamos com tudo, né? E aí sim, aí os outros componentes de Bhakti Yoga, né? Oferecer o alimento a Deus. Inclusive aqui nesse verso, o Prabhupada vai falar sobre isso, tá? Sobre a questão da prasada, tá? Mas vou aqui me ater brevemente, porque isso foi bastante comentado ontem pelo Haridarshana, sobre a questão do comer mais do que o necessário, né? Kapila Deva ensina que não devemos nos esforçar arduamente por coisas que possam vir automaticamente sem esforço extrínseco, né? Na verdade, aqui não é a parte que fala da alimentação, né? Vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Deixar um pouquinho mais para frente. Mas em última análise, o Padeshamrita, no verso 2, Atyahara prayashascha, prajalponyamagrahaha, janasangascha laulyancha, sadbir bhaktir vinashati. Tem seu serviço devocional destruído aquele que se envolve demais nas seguintes atividades. Aí vai falar do comer mais que o necessário, tá? Mas vai falar ou arrecadar mais fundos do que o essencial, esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas que sejam muito difíceis de obter, conversar desnecessariamente a respeito de assuntos mundanos, praticar as regras e regulações das escrituras só por segui-las e não pelo avanço espiritual, ou rejeitar as regras e regulações das escrituras e trabalhar independente ou caprichosamente, associar-se com pessoas de mentalidade mundana, que não estão interessadas em consciência de Krishna, e estar ávido por realizações mundanas. Tá aí, né? Como é que o cara vai avançar espiritualmente se ele tem como plataforma de vida, né, todas essas buscas que são castelos de areia na beira do mar? Entendeu? Tem como, né? Não tem como, sabe? Então vamos lá. Deixa eu dar meu bom dia aqui para o Haridarshana, minhas reverências, também Ojasri Dasa. Olha o nosso querido Sanatana Dharma aqui presente, nosso padre Hare Krishna. Também o Daniel, que eu já me reportei a ele, daqui o pessoal que está no Instagram, o Robson Martins, Leandro Heiderich, não sei se eu falei certo, Heiderich. Continuando aqui, não é possível que simplesmente, através de esforços por acumular cada vez mais dinheiro, alguém seja capaz de fazê-lo. Caso contrário, Prabhupada, é muito lógico, né? Quase todos estariam no mesmo nível de riqueza. Se o esforço por obter dinheiro fosse, né, assim, uma garantia do resultado, estava todo mundo rico, né? Na realidade, todos estão ganhando e adquirindo de acordo com seu karma predestinado. Segundo a conclusão do Bhagavatam, às vezes nos defrontamos com condições perigosas ou miseráveis sem nos esforçar para tal. E, da mesma forma, temos condições prósperas sem nos esforçar para obtê-las. Aconselha-se a que deixemos essas coisas virem da maneira predestinada. Devemos ocupar nosso tempo valioso no desempenho da consciência de Krishna. Em outras palavras, devemos nos contentar com nossa condição natural. Se pela predestinação alguém é posto em determinadas condições de vida,
que são menos prósperas em comparação com a posição de outrem, ele não deve ficar perturbado, né? Inveja, matsalya, né? Um dos inimigos da alma, né? Kama, Krodha, Loba, Matsalya, Moha e Madha. Luxúria, ira, cobiça, inveja, ilusão e desordem, insanidade, loucura. Esses são os 6 inimigos internos que devem ser combatidos e que as escrituras, a leitura regular das escrituras, a prática regular de uma vida devocional, ela leva exatamente a gente compreender o que os inimigos internos são os inimigos que nós temos que combater. Não existem inimigos externos, entendeu? Só os internos. E tudo começa por luxúria, desejo de assenhorear-se do mundo material, das coisas desse mundo material, né? Até Arjuna, ele vai indagar de Krishna, né? Ó Krishna, o que leva uma pessoa, mesmo contra a sua própria vontade, a praticar atividades pecaminosas, como que se arrastada? Aí Krishna fala, Kamaesha, Krodaesha, Raja Guna Samud Baba. É unicamente a luxúria, movida pelo contato da entidade viva com o modo da paixão, que tudo devora e que faz a pessoa ficar completamente ali, um fantoche na mão dos gunas, dos 3 modos da natureza material, direcionando sua vida para cultivo de prazer sensorial e de obtenção de coisas mundanas, parafernálias materiais, para assim, supostamente, tentar ser feliz, né? Vai tentar ser feliz. Então, a luxúria é o que dá é o gatilho que desencadeia tudo o demais. Eu sou o centro, a vida é para eu desfrutar, essa vida é para eu ser o centro de tudo e desfrutar de tudo. Aí a pessoa age perante os outros, querendo explorar os outros, entendeu? Não compreende que ela tem que ter o seu empreendimento próprio, entendeu? Não depender de ninguém, eu tenho que ser senhor de mim mesmo, eu tenho que gerar a energia para me manter nesse mundo, entendeu? Eu tenho que gerar os resultados para a manutenção do meu corpo e para poder ter assim uma conduta digna como alma espiritual e poder dispor de tempo para a prática devocional. E não cair no redemoinho da vida condicionada, de repetidos nascimentos e mortes. Entendeu? Não, vamos abrir os olhos para a realidade, né? Então, aí a luxúria, a pessoa luxuriosa, ela coloca-se na condição de centro de tudo, e aí fica loba, cobiçosa. E porque ela é cobiçosa, quando ela enxerga o outro que tem mais do que ela inveja o outro. Matsalya. E aí, porque ela inveja o outro e porque ela não consegue demandar tudo que ela quer, toda a gama de prazeres que ela desfruta, ela fica Krodha, irada, tá irada. A ira surge. A pessoa está sempre ali com um grau de ira. Fala Alexandre Atmarama, Hare Krishna. Jai Shila Prabhupada. Também o Luiz Rocha Goulart. Aí com a questão da ira, né? A pessoa já está na ilusão. Isso tudo emoldurado por uma ilusão de que Maya promove, né? Maya é aquilo que não é. E morra a ilusão de estar identificado com uma condição transitória, identificado com um invólucro material, esse corpo que a gente habita temporariamente, e também envolvido com as propostas da mente materialmente condicionada, que é coisa que eu já citei aqui, com um personagem que cada um vivencia nesse mundo. É um mero personagem. Até estava aqui no programa que eu tenho aqui na minha casa às segundas-feiras, o Prabhupada Roots, aí fazendo uma exemplificação, né, do perigo da fama, por exemplo, né? A pessoa que está nesse mundo material, todo mundo correndo atrás de fama. Mas a fama é um baita, pode ser um baita de um tremendo de um inimigo, né? Um elemento, né, que se cultiva tanto, mas que pode ser
tremendo de um obstáculo para a vida da pessoa. Não só da vida espiritual, até material, né? A pessoa muito famosa, ela não tem liberdade, ela fica completamente ali refém da sua fama. Onde vai, as pessoas em cima dela, tiram a sua privacidade. Enfim, e aí eu mencionei, imagine o Pelé, né? O Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, assim como vários outros exemplos que a gente tem de pessoas que tiveram muita notoriedade no mundo material, né? Pelé era um dos caras mais famosos do mundo. Aí ele abandonou o corpo. Então ele foi ser naturalmente amparado por agentes, né, do plano sutil, agentes que assessoram, né, Mahavishnu, e que vão dar ali abrigo para as almas que abandonam o corpo e que estão assim meio perdidas, né? Então o Pelé, quando chegou lá nesse plano, né, no seu corpo sutil, ainda identificado com o personagem Pelé que ele vivenciou, ali não era mais o Pelé, já ficou para trás, né? Então, ainda que ele reivindicasse alguma facilidade, né, devido a ele ter sido Pelé, ali não, vem cá, meu filho, vamos sentar aqui, senta aqui comigo, né? Os anjos celestes do mundo, do plano sutil, né? Senta aqui, vamos conversar, para poder fazer ele entender que ele não é aquele personagem, né? Não é. Pelé ficou para trás. Então assim funciona, né, esse samsara, né, esse ciclo de nascimentos e mortes. Cada vez a gente vem e vai baseado na condição que a gente nasce, relacionada com guna e karma, né? Nós estamos aqui pré-moldando a nossa próxima existência, e essa existência atual nossa é o resultado de vidas passadas, do que nós criamos como objetivo. E aí temos um invólucro, nascemos numa família, numa condição específica, condição econômica, sociocultural, de consciência, de grau de consciência, tudo baseado no que cultivamos em vida passada. Então é assim que funciona. Então a gente vai agindo como personagens mesmo, assim como um ator, né, que tem a sua identidade, mas cada papel que ele executa, que ele interpreta, ele age de acordo com o papel, né? A gente vê inclusive atores que são muito incríveis, né? Porque eles conseguem, é só um adendo aqui, tá? Eles conseguem, assim, você vê um ator, por exemplo, aquele Johnny Depp, né? Um cara que você vê ele num filme, aí você vê outro, você pensa que não é a mesma pessoa, o ator, né? Porque ele se transforma, assim como nós temos também dentro da dramaturgia brasileira atores assim renomados, né, que tem essa capacidade. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Que o cara está ali no palco, atrás das câmeras, de acordo com o papel que ele exerce, ele é um personagem. Mas quando ele sai da seara, da dramaturgia, enfim, quando ele sai das gravações, ali do seu ofício, né, como ator, ele é ele. Ele não vai para casa e age como personagem. Então esse ciclo de nascimentos e mortes faz com que a gente vivencie diferentes personagens. Mas a nossa verdadeira identidade é a alma espiritual eterna. Então é isso que estão tentando fazer lá, ou já fizeram com o Pelé. Pelé, ó, aquilo passou, você era um personagem, você teve aquela... Até sob o ponto de vista material, foi muito abençoado, né? Mas enfim, vamos lá, seguindo aqui a nossa leitura. Carlos Alexandre, bem-vindo. Tá. Tarci Evangelho, ó, que coisa boa. Aka Si83, tá aqui sempre conectado com a gente, né? Obrigado aí por sua participação também. O Haridas aqui está alertando que estamos... Pessoal, peço para vocês falarem um pouquinho mais baixo aí, por favor. Desculpe aí, tá? Se está tendo esse ruído ao fundo, né? Hoje é uma
expansão de feriado, minha filha está com uma amiga aqui, que dormiu aqui em casa com ela, enfim, aí tá aquela farra, né? Então vamos lá, continuando. Devemos ocupar nosso tempo valioso no desempenho da consciência de Cristo. Em outras palavras, devemos nos contentar com nossa condição natural. Se pela predestinação alguém é posto em determinadas condições de vida que são menos prósperas em comparação com a posição de outrem, ele não deve ficar perturbado, fazer as pazes com o karma, né? Deve simplesmente esforçar-se por utilizar seu tempo valioso para avançar em consciência de Krishna. O avanço em consciência de Krishna não depende de uma condição materialmente próspera ou miserável. Está livre das condições impostas pela vida material. Um homem paupérrimo pode executar a consciência de Krishna tão efetivamente quanto um homem riquíssimo. Portanto, devemos nos contentar com a posição que o Senhor nos tenha oferecido. Esse ponto é muito importante, tá? A gente tem que entender que espiritualidade, tudo bem, a gente pode até, as escrituras falam sobre isso, que normalmente, quando uma pessoa avança espiritualmente, normalmente ela recebe também algumas benesses materiais, ela consegue tocar a sua vida. É até bem lógico isso, né? Porque a pessoa está dialogando com Deus, porque ela está satisfazendo Deus, né, o proprietário supremo de tudo que existe. Então Deus vai tomar conta da pessoa e vai dar facilidades para ela poder, sem inebriamento, tocar a sua vida e ter ali o seu conforto necessário, tá? E aí, dependendo do karma da pessoa, pode vir umas facilidades, né? Muitas facilidades. Ou não, aí depende, né? Mas em regra do desenvolvimento... Oi, pode falar um pouquinho mais baixo aí, pessoal, por favor? Manuela? Manuela? Estou tentando aqui chamar a atenção. Então, voltando ao ponto. Deixa eu... Rapidinho, gente. Só dar um alerta ali. Podem falar baixinho, por favor, sem divulgar? Por gentileza? Não atrapalhar a live. Pronto, pessoal, desculpa aí. Eu dei um toque aqui no pessoal, porque é feriado, né? Então, todo mundo levantou e está agitando para... Enfim. Bom, vamos lá. Onde é que eu estava, né? Que às vezes uma benesse material acompanha um avanço espiritual, mas nem sempre, né? Mas o ponto é que o avanço espiritual, ele sempre é possível para todo mundo, independentemente de condição social, condição financeira, econômica, entendeu? Porque o conhecimento espiritual, o avanço espiritual, ele está numa plataforma que ele vem como uma orientação divina, entendeu? E essa orientação, esse estado de consciência, não tem nenhum atributo material que vá moldar isso, entendeu? E que isso dependa de atributos materiais. De maneira nenhuma. Até muito pelo contrário. Embora haja a lógica de que haja desenvolvimento econômico, financeiro, facilidades através do avanço espiritual, em contrapartida, qualquer avanço material é muito perigoso para a jornada espiritual. Se a pessoa não for muito lúcida. Eu conheço pessoas que se conectaram com a vida devocional, obtiveram benesses e se desconectaram, porque caíram ali no engodo das facilidades materiais. E acabaram se desconectando da jornada espiritual. Ou seja, em vez daquilo funcionar como uma facilidade para ele poder incrementar ainda mais a sua vida espiritual, aquilo foi amarrou uma âncora no pescoço e tirou a pessoa da vida devocional, a facilidade material, porque voltou para o gozo dos sentidos, né? O cultivo de desfrute, né? Dos sentidos. Então, se a pessoa não for um muni, não estiver assim no estado meditativo, quando se fala em estado meditativo, gente, não significa que nós temos que estar ali parado, meditando, dentro desse princípio de meditação, né? Do yoga. Não, é meditação, estado meditativo, é enxergando as coisas como elas são, pelo prisma da realidade, entendeu?
se entendendo como alma espiritual que está corporificada, entendendo que não somos o corpo material, entendendo que a mente é um dispositivo que é muito perigoso, que pode ser nosso melhor amigo, mas pode ser nosso pior inimigo, entendendo que tudo que nos cerca também são partes integrantes de Deus, vendo o outro, não somente o outro na forma humana, mas na forma dos animais, dos vegetais, como almas espirituais também, porque por trás de tudo está ali o princípio da alma. Né? Nada que existe, que esteja vivo, só existe porque está presente a alma, que passa pelos 6 estágios da existência. Nascimento, crescimento, duração por um período, cria subprodutos, definha e morre. Tudo que passa por esses 6 estágios, isso significa que está presente a centelha viva, a centelha espiritual ali. Então o devoto não vê o externo, o devoto, isso é estado meditativo, é o muni. Então não é meditação de parar, a vida está ali no Om, não é isso. Estado meditativo, um muni, né? Parasharamuni, né? Tem muitos munis dentro da seara védica, não é verdade? Mesmo Kardama Muni, Kapila Muni. Por quê? Porque eles vivem no estado meditativo nesse sentido, de olhos abertos para a realidade, entendendo qual é o objetivo e vendo tudo à sua volta em relação com Deus, entendeu? Então é isso. Mas voltando aqui, então, um homem paupérrimo pode executar a consciência de Krishna tão efetivamente, paupérrimo sob o ponto de vista material, tão efetivamente quanto um homem riquíssimo. Ponto, acabou, porque não depende. Serviço devocional é absoluto. E outra coisa, todo serviço, às vezes, por exemplo, a pessoa pode ser menos dotada de cognição, discernimento, eloquência, pode ser de um grau mais assim inferior, intelectualmente falando, mas nem por isso ela está em desigualdade sob o prisma do absoluto, do serviço devocional. Por exemplo, uma pessoa pode, ela tem capacidade de executar atividades assim mais simples sob o ponto de vista de ação, né? Que podem parecer atividades menos importantes. Nada disso. Sob o prisma do absoluto, o prisma espiritual, toda atividade está em pé de igualdade. Por exemplo, varrer o templo, lavar um templo, lavar os banheiros do templo, é completamente transcendental, é muito nectário, dá muita bem-aventurança. Não é como no mundo material, que a pessoa que é um lavador de não sei o quê, aí as pessoas olham para aquela pessoa, por quê? Porque não está na plataforma de imune, aí vê a pessoa como uma pessoa inferior. Não é. No serviço devocional todo mundo está em pé de igualdade, todo serviço está em pé de igualdade. Quando se limpa o templo, uma pessoa pode ir para o mundo espiritual, varrendo o chão, porque ela entende que ela está ali varrendo a casa de Deus. E ela faz aquilo com muita entrega, muito empenho, muito bem feito. Isso é perfeição de vida devocional. Não tem problema se ele não tem uma capacidade intelectual, mas se ele está executando o serviço devocional nesse nível de entrega, de comprometimento, o resultado é igual a qualquer outro, entendeu? Então esse é um ponto bastante importante que muitas vezes as pessoas não entendem, tá? Não tem discriminação de que o fulano é mais importante, não. Até porque, qual é o serviço devocional mais importante para satisfazer Krishna e Prabhupada? É aquele que tem que ser feito na hora, baseado em tempo, lugar e circunstância. Se o templo está sujo, o mais importante é limpar o templo. Espiritualmente falando é isso, não tem... Aqui o Haridasha Narada Muni, também Narada Muni, um grande Muni, né? Vamos lá. Outra palavra usada aqui é Mita Buk, significando que devemos comer apenas o necessário para manter-nos vivos. Não devemos ser glutões para satisfazer a língua. Na seara cristã, né, bíblica, não é isso?
Tem aquela coisa, né, da gula, os pecados. Quais são os pecados, como é que fala? Pecados originais. Aí tem a gula, como um deles, não é isso? Mas por quê? Por isso, porque você está ali querendo desfrute. E olha que baseado nos Vedas, Shariravi Jajal Jodendriya Tahekal Dive Perevisaya Sagore. Essa canção a gente canta quando a gente vai, o alimento é preparado, é oferecido a Krishna, e antes de comermos o alimento, honrarmos o alimento praçado oferecido a Deus, a gente glorifica esse alimento. E a gente fala que a língua, de todos os sentidos, a língua é o mais voraz de todos. E simplesmente por controlarmos a língua, a gente vai poder controlar todos os demais impulsos que nos levam a querer gratificar os sentidos. Viver no viés da gratificação dos sentidos. Entendeu? Começa por tudo, porque aqui é uma, como se diz, uma espinha dorsal que tem língua, estômago, órgãos genitais. Está ali uma linha vertical que conecta tudo. E se nós não controlamos a língua, tanto no sentido do que se come, quanto do que se fala, tá? A gente vai ser descontrolado. E simplesmente por controlar a língua, são os 7 pecados capitais. Obrigado. 7 pecados capitais. Obrigado, Haridashana. Se a pessoa não começar a controlar a língua, aí fica tudo muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Não tem como controlar a língua. Agora é dito que aquele que controla a língua consegue controlar todos os demais, os seus demais sentidos. Entendeu? Ele vai poder ser um autocontrolado mediante através do controle da língua. Começa pela língua. Então a Bíblia está certa quando fala que um dos 7 pecados capitais é a gula, que a pessoa come desbravadamente, quer desfrutar muito, querendo desfrutar da língua, o estômago pesa. O estômago pesa, comprime a área da nossa genitália. Comprimindo a área da genitália, agitação mental de querer gratificação sexual e parará, e aí vai. Aí tudo se impulsiona a partir daí. Continuando. Cabe ao homem consumir cereais, frutas, leite e alimentos semelhantes. Não se deve ser excessivamente ávido por satisfazer a língua e comer aquilo que não se destina à humanidade. Prabhupada está falando aqui especificamente de vegetarianismo. Entendeu? Ser humano, tá? Ser humano tem um invólucro material, corpo humano, que tem dentes, que não são dentes compatíveis para digerir carne. Entendeu? O nosso suco gástrico, ele não é potente o suficiente, como é dos animais carnívoros, para auxiliar na digestão da carne quando ingerida. O nosso intestino ele é muito grande, é 7 vezes maior do que o intestino de um animal carnívoro. Portanto, os dejetos da alimentação carnívora ficam ali no intestino por muito tempo, promovendo várias doenças, inclusive cânceres. O animal carnívoro ele tem um intestino curto, ele se alimenta e depois ele expele muito rapidamente. O suco gástrico é muito mais potente. Então, ou seja, a nossa fisiologia ela não é compatível para a ingestão de carnes. É isso aqui que o Prabhupada está falando, né? Então, particularmente o devoto deve comer apenas praçada, ou seja, alimento oferecido à personalidade de Deus. Sua posição é aceitar os restos desses alimentos. Alimentos inocentes como cereais, frutas, legumes, frutas, flores e preparações lácteas devem ser oferecidas ao Senhor. E por isso não há motivo para oferecer alimentos que estão nos modos da paixão e da ignorância. Aí Prabhupada já entrou numa outra vertente de compreensão, né? Alimentos que estão ali emoldurados por paixão e ignorância. A carne, fruto do quê? Matança de animais, covarde, violenta, brutal,
sem dar chance de defesa ao animal. Ah, você quer comer carne? Ok. Vai no mato aí, na floresta, no bosque, e vai caçar o animal. Mata o animal, depois corta, aí faz o que quiser e come. Você dá chance ao animal de se defender. Você não armazena o alimento que é fruto dessa violência brutal. Né? Alimento é o animal carnívoro. Tá com fome? O leão, né? Vai na savana, aí vai lá caçar a sua presa. A presa tem chance de fugir. Às vezes a gente vê nesses programas, History Channel, Discovery Channel, né? O animal todo, o tigre, a onça, enfim, todos eles, poderosos. Mas a presa consegue dar drible neles, fugir, e eles não conseguem. Existe uma competição natural e minimamente justa. Agora, pegar os bichinhos, cercar eles, alimentar, dar água, cuidar e deixar eles da vida natural, não dar eles o direito à vida natural, depois submetê-los a uma matança assim absurda, sem chance de defesa, isso é muito demoníaco. Isso é alimento, esse alimento naturalmente ele está emoldurado pelo modo da ignorância, entendeu? E sim, prasada, né? Tem que falar um pouco também do conceito de prasada. Nada nos pertence, nem o nosso corpo é nosso. E Krishna, ele fala, primeiro, aquele que me oferecer com amor e devoção, folha, fruta, flor ou água, eu aceitarei a oferenda, ó descendente de Kunti. Ele está falando com Arjuna. Né? Ele aceita, agora ele não aceita carne. Krishna não está de acordo com esse método que se estabeleceu no mundo material, desonesto, injusto, brutal, de matar animais, de criar animais para o abate. Isso não é legal. Tá? Não é legal. Então ele não aceita esse tipo de alimento. Ali é uma alma que está vivendo com direito à vida. Não é justo fazer o que fazem com os animais. E aí quando você, entendendo que tudo é propriedade de Deus, e entendendo que nós somos ali, né? Ah, a gente então não come? Não come. Mas você cria uma relação através do alimento que vai manter o seu corpo, que vai te nutrir. Você cria uma relação espiritual com esse alimento. Porque Krishna, Deus é o proprietário de tudo. E você não pode querer pegar as coisas dos outros sem ter uma autorização, não é verdade? Existe uma etiqueta a ser cumprida. Eu não posso ir na casa aí de vocês, abrir a geladeira e pegar e comer. Por exemplo, você me convida para ir na sua casa. Eu vou aí eu vou lá na geladeira, abro a geladeira, pego as coisas. Isso é inadequado, entendeu? Então, o princípio de você entender que tudo é de Deus e que você tem que primeiro oferecer a Ele. É simples de entender isso. Você pede permissão, Deus, por favor. Então você prepara para primeiramente oferecer para o proprietário supremo de tudo. E aí depois você vai glorificar esse alimento e vai se alimentar. E esse alimento não meramente supre as necessidades nutricionais do corpo físico, como ele está dotado de uma energia espiritual, porque Deus aceita o alimento que lhe é oferecido com amor e devoção. Entendeu? Esse alimento ele vem krishnaizado, daí o termo prasadam, que quer dizer misericórdia. Você está se alimentando com aquilo que é uma misericórdia de Deus. Esse é o ponto. Por isso, os programas de alimentos para a vida, ao redor de todo mundo, que levam alimento prasadam para todas as pessoas que estão em condições desfavoráveis de vida, situação de rua. Você deu praçada, você não só enche a barriguinha da pessoa, como você deposita no coração dela uma sementinha de bhakti, do serviço devocional amoroso a Deus.
Então vamos lá. Recomenda-se também ao devoto que seja muni ou meditativo, já falei sobre isso. Ele deve sempre pensar em Krishna, em como prestar melhor serviço à Suprema Personalidade de Deus. Esta deve ser sua única ansiedade. Assim como um materialista está sempre pensando em como melhorar sua condição material, os pensamentos do devoto devem sempre estar ocupados em melhorar sua condição em consciência de Krishna. Portanto, ele deve ser um muni. Vamos lá. O Carlos Alexandre, Christian Bale é o ator que melhor se transforma, ganha e perde peso, muda de aparência naturalmente, fez ótimos filmes, ensinou Jesus Cristo também. Obrigado por essa sua referência aqui, ô Alexandre. Muito obrigado. Fernanda Sena, bem-vinda. Esse cursor aqui no smartphone sempre é muito ruim de se lidar com ele, né? Aí a gente vai passando. Alexandre, Atumarama, já falei. Tá. Então vamos lá. Aqui, o pessoal aqui do nosso Instagram também, por favor, vamos digitar alguma coisa aí, comentar, trazer reflexões, tá bom? Eventualmente perguntas, se quiserem também, relacionadas ao tema. E o Daniel, eu vou falar sobre a história, tá? O seguinte item recomendado é que o devoto vive em lugar retirado. Geralmente o homem comum está interessado em dinheiro ou no avanço da vida materialista, que é desnecessário para um devoto. O devoto deve escolher um lugar de residência onde todos estejam interessados em serviço devocional. Geralmente, portanto, o devoto vai a um lugar sagrado de peregrinação onde vivam devotos. Falei que o pessoal agora silêncio absoluto aí. Não se ouve mais um pio. Seguiram ali, obrigado, Senhor. Até exagerado. Ai, meu Deus. Vamos lá. O Prabhupada, ele é tão fantástico que ele espalhou consciência de Krishna pelo mundo todo, nos grandes centros, em todos os lugares, né? Ele cumpriu a predição do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu de que o santo nome seria invocado, praticado em todas as vilas, cidades e aldeias. Então, hoje em dia, mesmo nós que vivemos em grandes centros, a gente está vivendo num local em que se pode praticar a consciência de Krishna. Temos um templo, temos programas de pregação, temos os Bhakti Vrikshas, os programas de células, enfim, diferentes tipos de programas que permitem que se cultive vida espiritual, mesmo vivendo no grande centro. Mas, em regra, Prabhupada está se referindo àquela conduta mais ortodoxa do devoto, a pessoa que vai buscar a vida espiritual, então ela busca um local mais isolado, onde tem menos agitação. Mas em Kali Yuga está tudo contaminado, então tudo bem, a gente está num grande centro, mas a gente está se socorrendo do Sadhana Bhakti, das regras e regulações, da disciplina espiritual, o santo nome está aí, temos as lives que acontecem diariamente. Então, ok, vamos em frente, tá? Então, recomenda-se que ele vive em um lugar onde não haja grande número de homens ordinários. É muito importante viver em um lugar retirado, Vivikta Charana. O item seguinte é Shanta, ou tranquilidade. O devoto não deve ser agitado. Ele deve se contentar com sua renda natural, comer somente o necessário para manter sua saúde, viver em um lugar retirado e sempre manter-se pacífico, Shanta. A paz de espírito é necessária para o desempenho da consciência de Krishna. Esse é um dado bastante relevante também, né? Pacífico. Não tem como ser feliz sem ser pacífico, não é verdade? Inclusive, felicidade é um viés de um estado mental. Existe a felicidade, existe a aflição, a tristeza, né? Dualidade. O devoto, ele estabelece-se numa plataforma de bem-aventurança. Porque as situações benesses e reveses da vida vão acontecer, independentemente se você é devoto ou se não é devoto. A questão é que o devoto, mesmo diante
de adversidades, ele está sempre bem-aventurado, porque ele entende que tudo que está acontecendo ao seu redor, tudo que acontece na sua vida, é o que ele merece. Então ele está pacífico, ele está bem-aventurado. Então ele lida com as situações, essas dualidades. Ah, aconteceu uma coisa legal, estou feliz. Não, ele não fica feliz demais. Ele está ok, equânime. Ah, aconteceu uma coisa que, puxa vida, minha vida agora aconteceu. Ok, eu mereço. Como é que eu lido com isso da maneira mais favorável possível? Como é que eu tiro o néctar do veneno? Tudo é trampolim para desenvolvimento espiritual, para autocontrole. Benesse veio, opa, tranquilo. Poxa, muito obrigado, Cristo, eu não mereço tudo isso. Mas, ok, aí usa-se isso da melhor maneira possível para o incremento da vida devocional. Veio o revés, Krishna, eu sou merecedor, você está me dando um boleto que eu tenho que pagar, que é uma conta muito menor do que eu deveria estar pagando, mas você é muito benevolente e reduziu o meu karma. E ok, está tudo certo. Devoto está sempre bem-aventurado, isso é uma plataforma de Shanta, raça, né? É um estado de consciência onde você se relaciona com Deus de maneira pacífica e com o mundo de maneira pacífica. Você está tranquilo e sempre bem-aventurado, porque você sabe que tudo é o que cabe a você, né? E aqui para finalizar o último parágrafo, o item seguinte é Maitra, ou amizade. O devoto deve ser amigável com todos, né? Brahmabhuta Prasanat Mana Shochatina Kankishati Sama Saveshu Bhuteshu. Sama Saveshu Bhuteshu. Ele é equânime, ele é um bem-querente. Também tem aquele outro verso que fala um bem-querente de todas as entidades vivas, né? Deixa eu ver. Titikshava Karunika Surida Sarva Dehinan Ajata Shatrava Shanta Sadava Sadubhushanaha. Terceiro canto do Bhagavatam, capítulo 25, verso 21, salvo engano, ou 21, 25. Tá aqui, eu tô nele. Acho que é 21, 25, não é isso? Estamos exatamente aqui. Não, acho que é o 25, 21, então. Salvo engano, tá? Eu posso estar errado. 23. Exatamente, é o capítulo 25, verso 21. Titikshava Karunika. Um devoto, ele é Titikshava, ele é tolerante. Karunika, ele é misericordioso, né? Surida Sarva Dehinan. Ele é um bem-querente de todas as entidades vivas. Ajata Shatrava Shanta. Aí vem o Shanta aqui, que a gente falou, né? E aqui agora está falando de Maitra, da amizade. Então, Ajata Shatrava, ele não tem inimigos. Shanta, ele é pacífico. Sadava, ele é adicto às escrituras. Está sempre ouvindo o néctar dos textos sagrados. Sadava, Sadubhushanaha, esses são os atributos de um sado, uma pessoa santa. E uma pessoa santa é uma pessoa o quê? Sã. O termo santidade vem do termo sanidade. O Muni que enxerga as coisas como elas são, que vê a relação de tudo com Deus, está sempre no estado meditativo, mas ativo, né? E portanto ele é Shanta, ele é pacífico, né? E esses atributos são o que ele carrega: tolerância, misericórdia, compaixão, bem-querente de tudo, de todos, sempre conectado com as escrituras, e aí vai. Então, o devoto deve ser amigável com todos, mas sua amizade íntima deve ser apenas com devotos. Com os demais ele deve ser oficial, protocolar, né? Ele é compassivo, ele é misericordioso. Mas ele age ali só dentro do básico, né? No sentido de que não vai pegar a associação da pessoa.
não vai desenvolver uma intimidade, porque ele quer se proteger, ele está atento, ele quer se relacionar de forma mais íntima com pessoas que estão também nessa mesma frequência vibratória para poder fortalecer, né? O devoto sempre está pronto para dar a sua associação, né? E sempre ter cuidado na associação que ele pega dos outros. Tem que ter essa discriminação, é o yama niyama, né, do yoga, do sistema óctuplo de yoga, né? Aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Coisa que também fala ali no Padeshamrita sobre isso, né? Então, ou seja, ele pode dizer, sim, Senhor, o que o Senhor diz está certo, mas ele não é íntimo com eles. Às vezes uma pessoa que trabalha numa empresa tem lá o seu patrão, aí o patrão dá seus direcionamentos. Muitas vezes pode ser coisas que a pessoa vê que não está muito de acordo, mas ela tem que cumprir. Sim, Senhor, ok, né? Tá certo, vamos lá. O que fala manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? Contudo, o devoto deve ter compaixão das pessoas que são inocentes, que não são nem ateístas, nem muito avançadas em compreensão espiritual. Para essas pessoas, os devotos, as pessoas que transcendentalistas, eles têm assim uma inclinação de serem mais compassivas mesmo, né? O devoto deve ser compassivo com elas e ensinar-lhes na medida do possível a como avançar em consciência de Krishna. O devoto deve sempre permanecer Atmavan, ou seja, situado em sua posição espiritual. Ele não deve esquecer que seu principal interesse é de avançar em consciência espiritual, ou consciência de Krishna. E não deve identificar-se neciamente com o corpo ou a mente. Atma significa corpo ou mente, mas aqui a palavra Atmavan significa especialmente que devemos ser serenos, devemos sempre permanecer na pura consciência de que somos almas espirituais e não o corpo material ou a mente. Isto fará com que avancemos confiantemente em consciência de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Significado grande, né? Muito elucidativo. A gente pode ficar aqui uma vida falando dos tópicos abordados nesse significado de Prabhupada. Bom, vamos lá. Temos aqui a nossa turma do Facebook também, aqui veio agora. No Instagram, comentário também do Daniel Moraes 1975, que perguntou, né, como é que eu me tornei devoto. Eu vou te falar sobre isso. Muito obrigado por sua participação, tá bom? Que bom que você gostou dessa leitura de hoje. Fico satisfeito, feliz. Vamos aqui primeiro no nosso Facebook, ver aqui os comentários e vou chegar aí também, Daniel, na sua pergunta, tá? Lá de como é que eu virei devoto. Temos aqui o Odashi Dasa. O Odashi Dasa, ele fala, era de aquário é repescagem. Aproveitemos. Verdade. Dentro do ciclo de eras. Muito boa essa. A gente tem Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, que nesse ciclo de eras está invertido, né? Treta veio antes de Dwapara. E finalmente Kali Yuga, que é a era que a gente está, que tem muita degradação. Mas dentro da era de Kali, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio. Nem sempre Chaitanya Mahaprabhu vem nas Kali Yugas. Normalmente quem vem é Gaura Narayana. Não é Chaitanya Mahaprabhu, não é Krishna, Radha e Krishna combinados. Entendeu? Então, estabeleceu-se o que se chama de a Era Dourada. 10 mil anos, dentro dos 432 mil anos de Kali Yuga, temos 10 mil anos de muita expansão da consciência, da espiritualidade. Isso vai acontecer segundo as escrituras, tá? Então, só o fato de nós estarmos lendo Srimad Bhagavata todos os dias já é um sintoma de que está indo, né? Também o Sanatana Dharma, já me referi aqui a ele. Também temos a Fernanda Sena, também já falei do
Atmarama Dasa, Hare Krishna. Haridashana, falou aqui, Otávio Daniel também, falou dos 7 pecados capitais, assim como Haridashana, que eu me referi. Deixa eu ver aqui. Agora ver aqui alguns comentários. O indivíduo, esse é o Otávio Daniel, né, o Ojasvi Dasa. O indivíduo que toma prasadam também deve ser favorável à consciência de Krishna diante do livre-arbítrio. Deixa eu entender aqui a sua questão. Por exemplo, a prasada, existe um tipo de serviço devocional, se é que eu entendi a sua pergunta, tá, Ojasvi? Que chama-se Agyata Sukriti. Agyata Sukriti é ocupar uma pessoa em serviço devocional inconscientemente para ela. Ela nem sabe que ela está praticando um serviço devocional. Por exemplo, quando a gente vai fazer Harinama na rua, a gente procura fazer com que as pessoas cantem o Mahamantra. Então a gente para ali, aí pega um grupinho, aí tem um pessoal que está mais ali efusivo, que gosta dos Hari, aí faz uma papagaiada com os Hare Krishna, dançam, né? Aí a gente, opa, beleza, vamos lá, Hare! Aí faz a pessoa repetir o Hare, o Krishna, Hare! Aí faz ela cantar o Mahamantra todo. Ela está ali brincando com os Hare Krishnas e ela acaba cantando o Mahamantra. Então ela está sendo ocupada no serviço devocional, onde ela glorifica os nomes de Deus, mas ela não tem consciência daquilo. O mesmo se aplica a prasada. Quando você dá prasada, distribui prasada gratuitamente na rua, para pessoas que estão com fome, como eu disse, você está alimentando o corpo físico delas, nutrindo. Mas mais do que isso, ela recebe a energia do alimento oferecido a Deus, a misericórdia de Deus. Esse alimento é potencializado espiritualmente. E aquilo vai gerar um benefício, não é que vai gerar um benefício ali, um estalo de dedo. É um processo. Ela já recebeu a semente de Bhakti. Ela já se ocupou no serviço devocional inconscientemente. Simplesmente por honrar Krishna Prasada. Então não precisa nem necessariamente ela estar consciente. Se é que eu entendi aí a questão do livre-arbítrio, né? Mas naturalmente a pessoa vai acabar desenvolvendo assim, uma condição favorável para a vida, vai ver os devotos com bons olhos, entendeu? Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Haridasha, lembrando que temos em Niterói, no Ingá, uma reprodução do programa do templo com Bhajana, leitura da Bhagavad Gita, Shri Chaitanya Charitamrita, Néctar da Devoção e Prasadam. Essa célula acontece um domingo... por mês. Krishna Oeste Bhakti Niterói. Valeu, Haridarshana, pessoal de Niterói que está aí conectado. Vamos lá, Niterói, conexão presencial, uma vez por mês. Aqui o Ron Pillai, Hare Krishna, obrigado, amigo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui do pessoal. Otávio, sim, capotou minha pergunta e me respondeu perfeito. Tá bom, obrigado, Hare Krishna, que bom. Elisa Araújo da Silva e Marcelo. Bom, me parece que ficou legal. Tivemos aqui uma boa abordagem, tivemos algumas participações. Agora muita gente já saiu da live. Temos aqui no Instagram pessoal, também aqui pouca gente sobrou também no nosso Facebook. Sexta-feira, final de semana tá aí, hoje é um feriado, né? Ponto facultativo. Então vamos aproveitar o dia para a prática da consciência de Krishna. Deixa eu só ver se eu fugir. Sim, rapaz, tem aqui alguns comentários importantes. Puxa, quase que eu fugi. Sou Dharma, Haribo. E aqui o nosso... Olha que interessante. O Daniel Moraes. Durlaba Manava Janma Etulabhya Samsara. A vida humana é o melhor meio de se alcançar realizações espirituais. Porém, tenho desperdiçado essa divina oportunidade vivendo de forma descuidada. Essa é a canção, né? Bajahure Manashi Nandanandana Abhaya Charanara Vindaré de Bhaktivinoda Thakura, né? É um diálogo com a mente, em que ele fala que
Jamana Satsangi. Me fugiu aqui o verso agora exatamente. Mas enfim, obrigado aí, o Daniel Moraes. Também ele fala aqui, ó. Tenho entoado esse hino védico de Bhaktivinoda Thakura constantemente. Me sinto autorrealizado só de ouvir. É muito poderoso, tá? Essa canção, Bajahure Maná, Daniel, é muito poderosa, tá? Mas cante o Mahamantra também, tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito poderoso o Mahamantra, né? Diariamente. Marcelo Breta, Alex Luthor. Pessoal, essa live vai ficar aí gravada no Instagram, no Facebook e também captou, né? Não é capotou, é captou que o Daniel Ojassi falou. Captou a pergunta que você fez, né? Pergunta muito boa, tá? Muito importante. A live fica também no nosso YouTube, tá? ISKCON Rio Bhakti Center. É o canal do YouTube nosso. Todas as lives vão para lá, tá bom? Obrigado a todos pela participação. Uma ótima semana, tá? Hare Krishna, Shila Prabhupada Ki Jai.